Louvamos a Deus juntos, em gratidão, no desejo de que esse tempo que Ele nos dá aqui seja um louvor sincero e agradável na presença do Senhor, e seja também um momento para a edificação de nossas vidas. Então vamos ouvir o que Deus nos diz, para que de fato tenhamos essa experiência edificante. E hoje nós abrimos as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, e lemos no capítulo 4. Eu convido a igreja para fazermos uma leitura alternada dos primeiros 15 versículos de Romanos 4. Vamos ficar também em pé para isso, por favor? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas, ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso, não redigindo a circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve, quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Mas a circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pois, se da lei são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Bendito seja Deus que nos diz tão claramente a amplitude da promessa da salvação, não apenas para os descendentes da carne, mas para todo aquele que crê no Deus que prometeu e cumpriu a Abraão as suas promessas. Nós vamos falar com esse Deus em oração, e eu vou convidar para nos conduzir à presença dele, nosso irmão Cícero, presbítero da igreja. Por favor, Cícero. Jimmy, o Cícero está aqui desse lado. Puder trazer o microfone a ele, por favor. Pai, nós agradecemos pela decisão do Senhor de nos fazer filhos, de nos fazer em Cristo Jesus inculpáveis
Ó Deus, nós te adoramos, porque só podemos crer no sacrifício do Senhor Jesus e te agradecer dia a dia, porque o Senhor, ó Deus, nos alcançou. Pai, este evangelho que o Senhor pensou desde os tempos eternos, ó Deus amado, e o Senhor começou a nos mostrar, a clarear também através da vida de Abraão, que também pela fé creu. Nós te adoramos, ó Pai Santo, porque essa salvação não vem de nossas obras, dos nossos esforços, não vem, ó Deus, da nossa santidade, não vem, ó Deus, do nosso caráter, mas vem do sacrifício, da vitória do Senhor Jesus no Calvário, da vitória do Senhor Jesus sobre o inimigo. Ó Deus, nós te agradecemos por isto. Amém. Aceita a nossa gratidão nesta noite, porque somos agora do Senhor, por graça e misericórdia, demonstrados através de Jesus Cristo, através de quem oramos e falamos com o Senhor. Amém. Amém. Em Jesus, amigo temos. Vamos afirmar isso juntos, cantando o hino proposto para o nosso louvor. À medida que forem se cumprimentando, por favor, podem se assentar.
Vou pedir ao diácono Jimmy para que venha até aqui à frente um instantinho conversar com o pastor Fernando. E nós queremos aproveitar também para saudar aqueles que participam deste culto através da internet, desejando que a bênção e a graça do Senhor os alcance também aí em sua casa, onde você estiver. E assim que puder, esteja aqui conosco também para participar desse momento de calor, de comunhão, de adoração ao nosso Deus. Nós continuamos lendo o texto que iniciamos este culto, Romanos capítulo 4, agora a partir do versículo 16, até o final deste capítulo 4. Vamos nos preparar para um momento de contrição, de oração na presença do Senhor, de busca da sua graça e da sua misericórdia sobre a nossa vida, lendo a palavra de Deus mais uma vez. Ouçamos o que ela nos diz. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Bendito seja Deus, que nos deu essa palavra preciosa para exercício da nossa fé, para exercício da nossa comunhão com Deus e pela certeza de que por esta fé, que é dom dele, nós podemos ser fortalecidos nesta hora, crendo na promessa, crendo naquele que não pode mentir. Quantas são as necessidades? Talvez quantas são as dúvidas do nosso coração. Nós devemos depositá-las diante do Senhor, como fez o nosso pai Abraão. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Nós podemos fazer isso, queridos irmãos, pela fé. Aquilo que depositamos diante do Senhor nesta hora, em oração, em súplica, em petição, nós podemos terminar a nossa oração dando glória a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. E por isso que Paulo diz, a Ele seja então toda a glória na igreja e em Cristo Jesus, hoje e eternamente. Nós vamos então nos recolher a um momento de oração silenciosa. E nós temos alguns pedidos que nós gostaríamos que a igreja estivesse intercedendo. Pela nossa irmã Adriana Bergo, que está internada na UTI do Centro Médico, lá em Barão Geraldo. Seu esposo, seu filho estão aqui. Vamos estar intercedendo pela nossa irmã, que passa por um momento muito difícil na sua saúde. Vamos também interceder pelo reverendo Silas de Campos, pastor emérito do nosso presbitério e que também está internado na UTI do Hospital Samaritano, precisando muito dos cuidados do Senhor. Vamos interceder pelo nosso irmão.
nós temos também algumas eleições se aproximando. Na nossa igreja de presbíteros, na nossa igreja nacional, no próximo mês de julho, o Supremo Concílio da nossa igreja se reúne também e deverá eleger a sua nova direção, a sua nova mesa executiva. E também temos a eleição no nosso país. Vamos colocar diante do Senhor esses pedidos também. E um muito especial, e a nossa cidade tem sofrido muito, e a região, pela falta de chuvas. Vamos pedir ao Senhor também que tenha misericórdia e abra as comportas do céu e mande chuva sobre a nossa cidade para que os nossos reservatórios possam se elevar. Vamos clamar ao Senhor que pode também fazer isso. E aquilo que há no seu coração, a necessidade que você tem, coloque diante do Senhor, como fez Abraão, com fé, sem duvidar, dando glórias ao nosso Deus. Curve a sua fronte e vamos falar com Ele em oração silenciosa. Pai bondoso, Pai santo, Pai poderoso, humildemente nós nos achegamos a Ti nesta hora para suplicar o Teu favor, ó Deus, para suplicar a Tua graça, porque sem Ti, Senhor, nós nada somos e nada podemos fazer. Clamamos a Ti nesta hora, primeiramente, ó Deus, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, a nossa omissão. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e pela Tua bondosa graça e misericórdia, lava-nos, purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados. Restitui-nos, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Perdida, ó Deus, quando nós pecamos, quando nós erramos o alvo que o Senhor propõe para nós. Mas confiamos na Tua graça, que diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Pela Tua promessa que diz que temos advogado junto ao Pai, que intercede por nós, Cristo Jesus. E também pelo Teu Santo Espírito, que com gemidos inexprimíveis, ó Deus, intercede por nós nesta hora. Confiamos, portanto, na Tua graça, Senhor. Mas há irmãos queridos, ó Deus, que estão sofrendo, famílias, ó Deus, cujos entes queridos estão enfermos, e o Senhor os ama, temos certeza disso. Alcança, Senhor, a família da Adriana e ela mesma, ó Deus, principalmente, ali naquele leito de enfermidade. Traz a nossa irmã novamente para o nosso meio, ó Deus, para a glória do Teu nome, para testemunho de que o Senhor é bondoso. Seja com ela, Senhor, e com a sua família. Da mesma maneira, o reverendo Silas de Campos, nosso querido irmão, ó Deus, que o Senhor possa restabelecê-lo, ó Deus. Obrigado pelas melhoras que ele já apresenta, mas nós clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor traga também o nosso querido para o nosso meio. Abençoe, ó Deus, os médicos, os medicamentos que estão sendo, Senhor, aplicados na vida desses nossos queridos, para que sejam eficazes para a sua cura, ó Deus. Nós Te renderemos graças e estamos Te rendendo graças por isso, Senhor. Pai, nós queremos clamar também pela nossa igreja, local e nacional. Momentos tão importantes, ó Deus, onde escolheremos líderes da Tua igreja. No passado, os Teus servos jejuaram para isso, Senhor. E nós queremos clamar a Ti nesta hora, para que Tu mesmo, Senhor, através da Tua igreja, através da Tua assembleia, eleja aqueles que o Senhor deseja para ocupar os cargos de liderança, de pastores, ó Deus, do Teu rebanho. Clamamos a Ti também pela nossa nação, Senhor. Tem misericórdia do povo brasileiro. Nós nos aproximamos daqui a alguns dias das urnas, ó Deus, para escolhermos também os dirigentes da nossa nação. Dá-nos sabedoria, Senhor, e nós Te pedimos que essa nação seja abençoada pelo Senhor, que sejam eleitos aqueles que o Senhor deseja, para que com retidão e justiça
possam governar, ó Deus, porque toda instituição, ó Deus, foi dada por Ti, ó Deus, e nós clamamos a Ti para que tenhamos vida tranquila e paz, ó Deus, que o Senhor nos dê governantes segundo o Teu coração. E clamamos também pela nossa cidade, pela nossa região e regiões do nosso país que estão sofrendo com esta seca, ó Deus. Ó Pai, manda chuva, Senhor, para que os nossos reservatórios possam se encher. Clamamos a Ti, Senhor, porque temos essa necessidade e sabemos que o Senhor é poderoso para isso. Nos entregamos, Senhor, nas Tuas mãos nesta hora. Pedimos que o Senhor especialmente fale aos nossos corações nesta noite através da Tua palavra. E nós Te rendemos graças por tudo aquilo que já estamos experimentando nesse culto de louvor ao Senhor, onde o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor. Nós Te agradecemos e suplicamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos novamente nos colocar de pé para cantarmos este hino, que é o hino do mês, um hino muito vibrante e que nos traz conforto nas nossas lutas e nas nossas provações, porque ele diz: Cristo te estende sua forte mão. Cristo está estendendo a sua forte mão hoje para a sua vida, para a vida da sua família. Esteja atento ao nosso grupo instrumental e ao nosso maestro, principalmente ao final deste hino, que nós teremos uma modulação especial nele. Então esteja atento. E enquanto cantamos este hino, aqueles irmãos que separaram este domingo para consagrarem a Deus os seus dízimos e ofertas, poderão fazê-lo como de costume, vindo à frente e o consagrando ao Senhor. Irmãos, entre a primeira e a segunda estrofe, nós vamos fazer aqui uma breve modulação. Vai mudar um pouquinho a altura, mas é bem fácil para entender. E no final, acabamos a última frase, vamos tocar aqui 2, 3 compassos e eu dou um sinal para vocês só repitam a última frase. Cristo te estende sua forte mão. Ok? Obrigado.
Assentem-se, por favor. Eu convido o nosso irmão o presbítero Paulo Joaquim para vir aqui à frente, nesse momento em que vamos receber novos membros na igreja. E em nossa igreja, a recepção de membros é um ato que o conselho da igreja realiza. E o presbítero Paulo Joaquim é vice-presidente do conselho, está aqui para, com os braços estendidos, receber esses nossos queridos e queridas que nessa noite nos dão a grande alegria de professarem a sua fé. Então eu convido para virem aqui à frente a Elisa Rangel da Silva, a Laura Lopes Rito, a Letícia Aburad e o João Miguel Cruz Menegasso. Por favor. Isso. Cheguem mais um pouquinho aqui para frente, por favor. Isso, obrigado. Nossos queridos irmãos que estão aqui, é com grande alegria que todos nós testemunhamos esse momento, porque todos vocês foram trazidos em consagração a Deus para serem batizados quando vocês eram tenras crianças pelos seus pais. Os seus pais creram no Deus das promessas, no Deus da aliança, o Deus que abençoa o que crê e a sua descendência. Porque foi isso que Deus prometeu fazer a Abraão. Abençoá-lo e a descendência dele. E Deus confirmou isso depois. Ele é o Deus que usa de graça e misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. O que pela graça de Deus é possível, pelos méritos de Cristo. E agora vocês estão aqui, confirmando a fé que trouxe vocês nos braços de seus pais, quando vocês foram batizados. E vocês estão aqui para dizer diante da igreja reunida, que vocês assumem essa fé. Vocês creem nesse Deus poderoso, singular e bondoso. Existe um texto que eu gostaria de ler para nossa instrução e edificação nessa hora, que o apóstolo Paulo escreveu aos romanos. Lá na cidade de Roma, vivia o maior de todos os homens, o mais importante de todos eles naquela época, o imperador romano, que alguns consideravam que fosse mesmo um deus. Mas lá naquela cidade, Deus se fez presente não pelo imperador, mas pelo seu evangelho e por pessoas que acreditaram nesse evangelho. E escrevendo então aos Romanos, o apóstolo Paulo nos diz: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido,
pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Crer que Jesus é o Senhor significa que vocês não vivem mais para vocês, significa que vocês não irão viver para agradar a sociedade na qual vocês vivem, significa que agora vocês vivem para o Senhor, pela fé nele, e que a última palavra na vida de vocês é dele. É isso que vocês estão aqui para professar. Que vocês acreditam que Jesus é o Senhor, o Salvador de suas vidas, e que agora vocês vivem na presença e sob a orientação dele. E para que nós estejamos certos dessa fé, nós temos perguntas importantes a fazer a vocês. Vocês acreditam no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês acreditam que esse Deus se revelou no que fez e no que falou, e que esta revelação foi fielmente registrada nas páginas da Bíblia, e vocês têm, portanto, na Bíblia, a única regra de fé e de prática na vida de vocês? Vocês acreditam que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu como verdadeiro homem, morreu na cruz para oferecer um sacrifício suficiente para perdoar os pecados de todo aquele que nele crê? Vocês reconhecem que precisam desse perdão pelos méritos de Cristo, porque são pecadores? Sim. Vocês assumem o compromisso de congregar na igreja de Deus, de fazer parte do rebanho de Deus, de estar presente, de receber e doar suas vidas junto com os irmãos da igreja do Senhor Jesus, com aqueles que Deus também comprou e resgatou da mesma forma que vocês, e comprometem-se a se sujeitar à autoridade da igreja, enquanto a igreja estiver sujeita à autoridade de Deus, em obediência às Escrituras. Vocês assumem assim o compromisso com a igreja? Vocês sabem que Jesus Cristo prometeu voltar a esse mundo, e nós o aguardamos, todos os dias o aguardamos. E a Bíblia diz que devemos esperar a volta de Jesus Cristo em santo procedimento e piedade, vivendo pela fé, com os valores de Deus, no mundo transitório no qual vivemos. Vocês querem e assumem o compromisso de esperar a volta de Jesus Cristo dessa maneira? Convido a igreja a ficar de pé, por favor. Nós vamos orar a Deus, e eu convido o presbítero Paulo para fazer essa oração, por favor. Nosso Deus bendito, nosso amoroso Pai, graças nós te damos por este momento festivo em que nós podemos estar presenciando a vinda destas jovens e deste jovem para professarem, anunciarem a sua fé publicamente. Amém. Nós louvamos o teu nome por isso, Senhor. Amém. Nós estamos nesses tempos estudando Abraão, pai da fé. O que estas pessoas, esses irmãos estão fazendo é exatamente isso, estarem anunciando a fé. Abraão e Sara, quando lhes foi anunciada a vinda do seu descendente em seguida. Mas agora o Senhor é que está sorrindo para nós, sorrindo para estas famílias, sorrindo para estes jovens e acolhendo-os em seus braços, Amém, Senhor Jesus. como membros
não só da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, mas como membros da Igreja de Cristo. Amém. Por isso nós louvamos, nós bendizemos o teu nome. Amém. E que o Senhor esteja sempre presente com a família da Laura, com a família da Elisa, a família da Letícia e a família do João Miguel. Amém. Que todos possam estar crescendo espiritualmente no exemplo de cada um deles. E que nós também, membros da igreja, saibamos, com o nosso viver, estar mostrando a nossa fé para o Senhor. Amém. Assim oramos, Senhor, confiados em Ti e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos diz que a nossa fé deve ser um exercício de perseverança. Correi com perseverança a carreira que vos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É assim que esperamos que seja com vocês, com todos nós, que corramos juntos a mesma carreira. Convidamos alguns irmãos da igreja a cumprimentar os novos membros que agora professam a sua fé. O restante da igreja queira se assentar, por favor. Também convido as crianças que estão conosco, de 2 a 7 anos. A nossa irmã Jaqueline tem uma mensagem preparada para vocês. E de 8 a 11, o Carlos tem uma mensagem preparada para vocês. Podem vir aqui à frente. A Jaqueline e o Carlos vão receber vocês aqui à frente. Marcos, você pode nos conduzir em oração ao Senhor também? Oremos. Bondoso Deus, a Tua igreja se alegra neste momento, ó Pai, e nós também nos alegramos porque o Senhor coloca nos corações o desejo, Senhor, de te buscarmos e entregarmos nossas vidas ao Senhor. Nós queremos agradecer os dízimos e ofertas que foram trazidos em expressão de louvor, adoração, em obediência ao Senhor, e também como forma de gratidão pelo muito que o Senhor tem derramado as Tuas bênçãos sobre as famílias, sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Amém. Nós pedimos a Tua orientação sobre a vida do pastor que trará a mensagem agora e também
a tua orientação para o culto infantil, ó Pai. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus, nosso Salvador, é que oramos. Amém. Amém. Nós vamos voltar a abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, e agora no capítulo 13. Nós temos meditado sobre o chamado de Abrão e Sarai, sua esposa, e nós estamos, por enquanto, usando essa nomenclatura, até que no texto bíblico os seus nomes sejam transformados. Às vezes somos traídos pelo hábito de falar Abraão e Sara, mas vai chegar o momento em que nós vamos ver a importância dessa mudança de nomes. E nós temos visto que eles viviam na Caldeia, na cidade de Ur, um dos lugares mais importantes do mundo, mais dinâmicos. Um dos lugares onde a humanidade começou a escrever. Os primeiros registros de escrita da humanidade são de lá e do Egito. Duas grandes potências daquele mundo, daquele tempo. Lá vivia Tera, o pai de Abrão. Deus os chamou para deixar aquele lugar dinâmico, maravilhoso, cheio de possibilidades, para viver na terra de Canaã, um entreposto entre esses dois grandes lugares, Babilônia, Caldeia e Egito. Uma terra por onde se passa, não onde se fica. Mas Deus os chamou para ir para lá. Deus escolheu aquela terra, na soberania e na exclusividade que só a Ele compete. Ele escolheu. E disse a Abrão, vai para lá. Deixa essa terra, deixa a tua parentela e vai para lá. Eles começaram a viagem, mas estacionaram em Harã, um outro lugar também que era conveniente para eles. Quando Tera faleceu, Deus voltou a falar com Abrão e disse a ele, continua, Abrão, vai para onde eu te falei. E ele vai. E ele chega na terra que Deus lhe tinha dito para chegar. Peregrina naquela terra. Mas de repente surge um problema natural, fome. Não há comida o suficiente. E ele resolve, por si mesmo, sem consultar a Deus, descer ao Egito. E quando ele desce ao Egito, ele estabelece uma estratégia de sobrevivência no Egito. Nessa estratégia, ele precisa mentir. Deus o havia chamado para ser bênção para as nações da terra, inclusive para os egípcios. Mas quando ele chega no Egito, ele falha miseravelmente. Mas Deus o resgata, porque esse é o Deus que o chamou. O Deus que não abandona os que caem. O Deus que estende a sua forte mão para levantar os que caem, para socorrer os que se perdem. Foi assim que Deus fez. Deus exerceu sua soberania de forma que ele se viu livre de uma situação na qual ele mesmo havia se enredado, de um problema que ele criou, mas para o qual Deus o libertou. Esse é o Deus dele. Ele está conhecendo esse Deus. Lá em Ur, na Caldeia, ele adorava os astros. O próprio livro de Josué, quando fala de Abraão, diz, eles eram idólatras.
Lá na Caldeia, ele pensava que quem regia a vida dos homens era o sol, a lua, as estrelas. Mas agora ele está conhecendo um outro Deus. Um Deus que interfere sim na vida dos homens. E interfere de maneira extraordinária, como nenhum astro é capaz de fazer. Ele é o Deus que criou o universo e sobre isso ele está sabendo e está aprendendo. E quando nós chegamos aqui no capítulo 13, nós observamos esse processo de restauração e de reconstrução da fé que está sendo implantada em Abrão. Por isso o capítulo 13 nos importa. Porque ele nos fala dessa ação bendita de Deus na vida dele. E como sabemos, isso também tem a ver conosco, acabamos de ler, ele é o nosso Pai. Não apenas Pai da circuncisão, Pai de todos os que creem em Deus, no Deus da promessa, que falou com ele, que lhe fez as promessas, que estabeleceu com ele uma aliança, um pacto. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez perguntaram ao grande matemático e filósofo Blaise Pascal: em qual Deus você acredita? Eu acredito no Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. Não é o Deus da filosofia, nem o Deus das possibilidades matemáticas. É o Deus que buscou, que trabalhou, que conviveu com pessoas como estas. Por isso, para nós é tão importante conhecer a história deles. Nós lemos nos primeiros versículos do capítulo 13 assim: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Depois do seu fracasso no Egito, ele sobe para Betel, para aquele primeiro lugar onde ele armou a sua tenda na terra da sua peregrinação, na terra que Deus prometeu que seria sua. E por que ele sobe até Betel? Porque ele está num processo, como eu disse há pouco, de ser reconstruído por Deus. E ele sobe para aquele lugar onde ele havia construído aquele altar, para estar novamente em comunhão com Deus, para orar de novo a Deus, porque lá no Egito ele não fez nada disso. Lá no Egito ele estava por sua conta e risco, não pela vontade de Deus. Mas agora ele está voltando, ele sabe que Deus o libertou da armadilha que ele mesmo criou indo para o Egito, e agora ele está voltando para a face e presença do Deus que o chamou. É um retorno à comunhão e à oração. Então ele chega lá, em Betel, que em hebraico significa casa de Deus.
A história continua, chama sua atenção agora para os versículos 5 a 7. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam esta terra. Agora surge um problema que eu chamo de os conflitos da riqueza. Tem pessoas que acham que quando ficarem ricas, se algum dia ficarem, não terão problemas. Não se engane. Abrão era um homem muito rico. O seu sobrinho Ló também era rico. E eles estavam habitando numa terra onde havia já moradores estabelecidos, alguns deles ricos também. E eles tinham muito gado, eles tinham rebanhos. E não havia, porque eles não eram agricultores, eles eram criadores de rebanho, eles não plantavam para colher, eles usufruíam do que a terra oferecia. A sociedade de agricultura veio tempos depois. Então, surgem problemas, os conflitos da riqueza. Talvez se eles fossem menos ricos, menos rebanho, tudo bem. Mas não era o caso. Eles eram muito ricos, para o tempo e para a estimativa deles. As responsabilidades e as preocupações são da mesma proporção da riqueza que se possui. Pessoas que perdem noites de sono pensando no seu patrimônio, enquanto outros que não têm patrimônio dormem tranquilamente. Não é fácil ser rico. Você pode perder noites de sono por causa disso. Quando lemos a Bíblia, não encontramos nela nenhuma condenação à riqueza. Mas a Bíblia condena, sim, a cobiça, o roubo e a exploração do pobre e do fraco. Se uma riqueza é adquirida por esses meios, aí sim ela se torna um sério e grave problema. Condenável. O próprio Senhor Jesus Cristo nos adverte quanto ao perigo da riqueza quando nos diz: ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas podem escravizar uma pessoa. Lembro de ter ouvido uma história de uma turma que se formou na Universidade de São Paulo, se não me engano, na Faculdade de Direito. E o seu paraninfo, falando àquela turma, disse a eles: olhe, volta e meia façam um exercício, peguem algum dinheiro que vocês têm, representando tudo que vocês têm, coloquem sobre a mesa e diga: eu mando em você. Não deixe que o dinheiro mande em você, mande nele. Não deixe que ele seja o seu Senhor. Por isso Jesus recomenda: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Abraão agora tem de tomar uma decisão. O que ele fará? Quais serão os valores que vão orientar a sua decisão?
Então chegamos no versículo 8 e 9. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. A decisão e a proposta de Abrão são para evitar o contencioso, a contenda entre parentes chegados, como ele diz. Abrão amava o seu sobrinho Ló, como se fosse filho dele. Na cultura, de fato, era, embora não naturalmente, mas o pai dele havia morrido, e Abrão assumiu Ló na família, na casa, no quintal, na cozinha dele. E quando você continua a ler o livro de Gênesis, você vai ver que Ló se meteu em muitos problemas, e quem é que foi lá para ajudar? Arriscando suas propriedades e seus bens e sua vida. Foi o seu tio Abrão. Ele diz a Ló: nós somos parentes chegados. Abrão tinha Ló em alta conta, em alta estima, o amava. E porque ele crê no Deus que lhe prometeu que ele possuiria uma descendência e uma terra para essa descendência viver, ele foi generoso o suficiente para dizer a Ló: escolhe, olha, vê aí, se você escolher eu vou noutra direção, eu te dou a opção. Ouvi certa vez que entre os descendentes de Abrão existe um costume, não sei se é verdade, talvez o seja, que quando você tem algo para dividir, duas pessoas têm algo a dividir, vamos supor um pedaço de bolo, não vamos falar sobre grandes coisas, um pedaço de bolo. Um parte, o outro escolhe. Pode ser. Mas Abrão aqui é generoso. Deixa Ló partir e escolher. E por que ele tem essa generosidade? Porque ele está em Betel. Ele está de volta à comunhão com Deus. Ele está de volta à oração. Ele está de volta ao caminho do seu chamado, do propósito de Deus para a vida dele. Então ele não teme. Ele é extraordinariamente generoso com Ló. O que acontece então? Versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora,
Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló, por sua vez, não está aprendendo nada nessa peregrinação por Canaã. Nada. Se Abrão está em comunhão com Deus, Ló não manifesta qualquer sinal disso. Sua visão de mundo e suas escolhas refletem os seus valores, que no caso são mundanos e egoístas. Ele escolheu toda a campina do Jordão. Se há área fértil, é minha. Ló quer levar vantagem sobre Abrão. E nessa visão que ele tem de levar vantagem sobre o outro, ele deixa de ver o perigo que ele está expondo a si, a sua família e seus bens. Porque ele vai montando o acampamento e vai removendo e remontando o acampamento dele até chegar perto de Sodoma. Que o versículo 13 nos diz que era conhecida como sendo uma região, uma cidade, onde os seus moradores eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Quando uma pessoa tem essa atitude de Ló, de se deixar guiar por sua visão de mundo, sem deixar Deus interferir nessa visão, só dá nisso. O apóstolo Paulo diz que os homens ímpios enganam e são enganados. Quando uma pessoa vive nas regras deste mundo perdido de maldade e de pecado, como é o caso de Sodoma, representando o mundo sem Deus, a pessoa se expõe a perigos que uma pessoa que crê em Deus não está exposta, está protegida. Por quê? Porque ela está ouvindo e atendendo as recomendações de Deus. Por isso esses dois homens são diferentes. Um busca Deus, o outro busca o mundo. Um ouve o que Deus tem a dizer, e por causa disso ele tem valores que transcendem as riquezas, o ouro, a prata e os rebanhos. O outro entende que os valores que lhe importam são os que ele pode contar. Quantas cabeças eu tenho aí nesse rebanho? Quanto dinheiro eu tenho, prata e ouro eu tenho? Vem a diferença, o contraste entre os dois? Falta ali a fé de Abrão, falta ali a experiência com Deus, que ele está vendo que Abrão tem. Mas ele não consegue apreender aquilo, ele não consegue transferir aquilo para si, porque ele está amando as coisas do mundo. Mas o texto continua, e agora lemos dos versículos 14 a 17. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência.
levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as tendas, isso quer dizer peregrinando, essa expressão mudar a tenda quer dizer peregrinar. Foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ele fez a escolha da fé. Para Ló, a escolha estúpida, porque Ló fez a escolha sábia. Ló escolheu a terra fértil. Mas Abrão fez a escolha da fé, a escolha do homem que quer comunhão com Deus. Mesmo que isso lhe custe algo, mesmo que isso lhe custe perder parte do rebanho, mesmo que isso lhe custe prata e ouro, Abrão quer estar com Deus. E essa maneira de manifestar que ele quer estar com Deus é construindo altares. Porque, como dissemos há pouco, ele está iniciando a sua fé. Ele está começando a se relacionar com Deus. E a forma que ele tem de manifestar o seu desejo de estar com Deus é construindo esses altares. Não cultuando nos altares que já existem, não. Aqueles não servem. São dos ídolos. Ele constrói altares novos para o Deus novo que ele conhece, ou que se está deixando conhecer. E Deus confirma o que já tinha dito a ele da descendência e da terra. E diz a ele: você está perdendo agora, Abrão, mas você vai receber muito mais. Você abriu mão, mas você vai receber o que eu estou dizendo que será teu. E ele vai habitar em Hebrom. Hebrom, a cidade mais alta da Judéia, 927 metros acima do nível do mar. Local estratégico que ele escolhe para ficar por orientação de Deus. E quando você continua a ler a Bíblia, 1000 anos depois dessa escolha, quando o rei que Deus ungiu sobre Israel, chamado Davi, começou de fato a reinar em nome de Deus, onde ele começou? Em Hebrom. Em Hebrom. Foi em Hebrom que ele montou e habitou, montou a sua tenda e habitou. Considerando-se sempre estrangeiro e peregrino entre os cananitas. Usufruindo do benefício de estar ali. E quando sua esposa Sarai morreu, para sepultar a sua esposa, comprou a terra para a sua sepultura. Novamente, Abrão demonstra sua confiança em Deus, construindo altares para estar na presença de Deus, porque é isso que lhe importa, estar na presença de Deus. Campina, riqueza, não podem atrapalhar isso. Não devem atrapalhar isso. Algumas conclusões para nossas vidas disso aqui, que estamos vendo. Como já vimos, nós também somos peregrinos neste mundo.
Se você se sente em casa nesse mundo, não se deixe trair por esse sentimento. Você não está em casa. Nós também somos peregrinos neste mundo. Nós estamos a caminho do novo céu e da nova terra. Alguns dias atrás eu falei por telefone com um amigo e disse que encontraria um outro amigo dali a pouco e falei, você tem algum recado para ele? Depois de um pouquinho de silêncio ele disse, diz a ele que Jesus está voltando. Esse é o recado. É isso que põe tudo em ordem, tudo na perspectiva certa. E na nossa vida de peregrinação precisamos discernir, dentro dos limites que Deus nos dá, de valores, de bens, de posses, como deu a Abrão. Se Deus reinará sobre nós e nós o serviremos absolutamente, ou se fraquejaremos e andaremos pelo caminho de Ló. Abrão era homem muito rico, mas a riqueza não o impediu de servir fielmente a Deus. Não. Ló se deixou guiar pela visão humana. Pensava estar levando vantagem sobre seu tio. E porque assim foi, se envolveu em graves e sérios problemas. Abraão deixou que Deus lhe desse a visão correta da situação. E porque ele estava ouvindo e procurando enxergar a sua vida agora pelos valores de Deus, ele conseguiu ser generoso com Ló. Manteve com ele sua amizade, sua irmandade, seu amor, ainda que isso lhe tenha custado. Mas ele estava obedecendo ao seu chamado, ao Deus que estava falando com ele e orientando sua vida. Houve contenda entre os pastores deles. E Abrão procurou o caminho da paz, da pacificação, não da contenda. E sobre isso, 2000 anos depois, Jesus Cristo disse, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus disse isso porque Ele mesmo é o maior de todos os pacificadores, o príncipe da paz, como o profeta o chama. Ele entregou a sua própria vida para pagar o preço da paz da humanidade com Deus. De todo aquele que crê em Jesus, tem paz com Deus. Porque lemos hoje Romanos 4 e Romanos 5, diz, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o maior de todos os promotores da paz, porque Ele paga o preço necessário para que ela exista, como Abraão pagou naquele dia. Porque lá na cruz, Ele disse, está consumado. Todo aquele que nele crê tem a sua dívida paga, o seu pecado perdoado, de uma vez por todas. Grandes desafios para andar com Deus, nós temos visto aqui nas páginas que registram essa bendita história. Desafios para a nossa vida concreta, para as escolhas que fazemos. Então que Deus nos dê a graça de viver pela fé, de viver no mundo não enganados, mas sóbrios, vigilantes, atentos, sabendo
que somos peregrinos e que nos importa mais os valores daquele que nos chama do que daquilo que está ao nosso redor transitoriamente. Eu não posso fugir do teu Espírito. Vamos louvar juntos a Deus. Nós vamos cantar esse hino 2 vezes, por favor, mestre. Vamos ficar em pé para louvarmos o Senhor. Vamos cantar 2 vezes. Por favor, sentem-se. Eu gostaria de convidar aqui agora, frente, a nossa
irmã Rose, e o Wilson, seu esposo, e a Mayra também, por favor. Também gostaria de convidar um representante de cada ministério e sociedade da nossa igreja para vir aqui. Por favor, um representante. Por 20 anos, a Rose está trabalhando aqui em nossa igreja. Começou em 1994 e desde então ela tem estado conosco ininterruptamente nesse tempo. Um tempo em que, servindo a causa de Cristo, a nós confiada, numa função às vezes pouco reconhecida, mas de grande importância para os desdobramentos do ministério da igreja, na zeladoria. Tem trabalhado com afinco, com zelo, com desprendimento, tem trabalhado nas horas e até fora das horas de trabalho, e nesse tempo todo, Rose, que você tem estado conosco, não só trabalhando, mas morando nas dependências da igreja, junto com o Wilson e com a Mayra, sua família. Nós temos sido ricamente abençoados por Deus através de você. Mas agora chegou o momento, por escolha da Rose, decisão dela, de interromper essa fase. Vocês continuam membros da igreja, sabemos que estarão conosco, se mudam daqui para a casa de vocês, o que é motivo de gratidão e louvor a Deus. E nós, nesse instante, queremos tributar a nossa gratidão a vocês, especialmente a você, Rose, pelo seu afinco, pelo seu amor, e pela maneira através da qual você, servindo a Deus, nos serviu. E nós pedimos que a graça de Deus acompanhe você. E que esse tempo que certamente Deus deu a você aqui, ao nosso lado, saiba você que foi bendito. Foi uma bênção. Você tem sido uma bênção na vida dessa igreja. E nós louvamos a Deus por isso. Convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Convido os irmãos a abraçarem aqui a família, da Rose, do Wilson. Vamos chegar e abraçá-los aqui. Oremos. Nosso bondoso Deus, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos dado uns aos outros. Pessoas que o Senhor chama para seguir a Jesus Cristo e que têm compartilhado conosco os benefícios de Cristo, os seus dons. Assim, ó Deus, nesse instante, recebe a nossa sincera gratidão por esses 20 anos de vida dedicados ao trabalho aqui entre nós, da Rose, por consequência também do Wilson e da Mayra, sempre nos atendendo, cuidando de nós, buscando o que importa aos assuntos do Senhor. Encomendamos a graça do Senhor sobre a vida deles, para que agora nessa nova fase
eles também sejam guiados, orientados, abençoados por Ti, que o novo endereço deles seja um local de bênçãos, da visitação do Senhor e da presença do Senhor. Ó Deus, guarda as suas vidas, nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazê-lo e o fará por misericórdia do Senhor. Assim, ó Deus, é que nós oramos e intercedemos também. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sim sobre vocês para a glória de Deus e para sempre. Amém. Amém. Depois todos poderão cumprimentar os nossos queridos lá no nosso salão social. A igreja queira se sentar, por favor. Entre nós, alguém que está nos visitando? E se puder, você que nos visita, se colocar de pé um instante só, por favor, gostaríamos de destacar a sua presença entre nós hoje. Muito bem-vinda. De onde você é? Vivian, seu nome? Da cidade mesmo? De Campinas? Vivian, bem-vinda a Campinas, bem-vinda à nossa igreja. Gostamos do pessoal de Brasília aqui. Todos estão convidados a irmos agora para o salão social, onde vamos ter uma sopa missionária. Ah, desculpe. Tudo bem, como é que é o seu nome? Cláudia. De Campinas mesmo, Cláudia? Minas. Ah, tá bom. Então você já... Quase uma campineira. Bem-vinda, Cláudia. Deus abençoe você. Bem-vinda. E nós também temos a Eunice, que está nos ajudando no grupo instrumental. Vamos cumprimentá-la com o nosso boletim. Muito bem-vinda, Eunice. Que Deus abençoe você e a sua igreja, a Igreja do Nazareno, certo? Muito obrigado por sua participação conosco hoje. Deus nos dê uma boa semana. Vamos nos encontrar no salão social.